Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 até o 22. Hoje eu quero compartilhar com você o tema de oportunidade. Aliás, pode sentar, pode sentar. Deixa aberto aí a sua Bíblia, daqui a pouquinho a gente vai ler. Antes de passar a leitura, eu quero justamente estar fazendo uma introdução a isso. Nós temos entender que Deus tem oportunidades para a nossa vida, amém? Acabamos de falar que a oferta é uma oportunidade, que nós precisamos aproveitar as oportunidades, amém? E há algumas coisas, há um ditado que diz que 3 coisas não voltam atrás. 3 coisas não voltam atrás. Uma palavra dita não volta atrás. Você pode até pedir perdão ou se arrepender dela, consertar, tentar, mas você não pode retroceder com aquela palavra. Uma pedra lançada, né, não volta atrás. Não há como lançar a pedra e chamá-la de volta, ela não vai vir. Ok? E a terceira é uma oportunidade perdida. Então nós muitas vezes vivemos a nossa vida e temos perdido oportunidades. Temos às vezes não aproveitado as oportunidades que Deus tem aberto para a nossa vida. Amém? Você entende isso? E Deus mostrou esse tema e as oportunidades como portais. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre esses portais, o que é uma oportunidade na sua vida, amém? E aproveitando essas oportunidades. Então lá no texto que eu pedi você para abrir, diz assim: e havia em Damasco, Atos 9, 10 a 22, diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E que aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguiam os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e conduzia os judeus que habitavam em Damasco, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Diga glória a Deus. Amados, não sei se você conhece a história. Saulo era um homem religioso, judeu, fariseu, um homem conservador, observador da lei, um homem como a lei judaica diz que deve ser, um homem reto, um homem íntegro, um homem que temia Deus, e que por causa exatamente desse temor a Deus e da sua devoção religiosa, estava agora perseguindo os cristãos. E já havia consentido na morte de Estevão, já havia prendido muitos cristãos,
levados presos, e agora recebeu uma carta, pediu carta para ir a Damasco para combater o evangelho ali, para perseguir os cristãos ali, para trazê-los e julgá-los e condená-los, por causa da sua devoção religiosa, por causa da sua crença, da maneira como ele cria. E ele então vai no caminho de Damasco, junto com aqueles guardas, aqueles soldados, e no meio do caminho, ele é impactado, ele é confrontado pelo próprio Senhor Jesus, que lhe aparece numa luz muito grande, e ele cai da sua cavalgadura, cai do seu cavalo ali, e quando cai, fica cego, e vem a voz do Senhor, fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem é esse Senhor? Ele falou: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E aí o Senhor o trata, o Senhor o confronta, e diz: dura coisa para ti é recalcitrar os aguilhões. E aí os amigos, aqueles que estavam com ele, os seus companheiros de viagem, os soldados, ouviram a voz, mas não viram nada. E aí então ele fica cego, não consegue mais enxergar, e entra em Damasco, então, e fica na casa de Judas. E aí acontece o texto que nós lemos, quando Deus vem a um outro homem chamado Ananias, um discípulo, diga discípulo. E Deus vem a esse discípulo e diz: Ananias, tem uma tarefa para você. Vai lá na rua chamada direita, procura na casa de Judas, um homem de Tarso chamado Saulo. E vai lá, porque ele numa visão, ele viu você entrar ali e orar, e ele vai ser, e curá-lo, e tem um propósito na vida dele. E aí Ananias diz assim: Senhor, você me desculpa, mas é ruim, hein? Não vou lá não. Esse Saulo é famoso por ser cruel, por ser terrível. Ele está prendendo todo mundo, batendo, açoitando. Já consentiu na morte de Estevão. E o Senhor diz: não, vai lá, meu filho. Vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. E eu escolhi para levar a mensagem, levar o evangelho a reis, a judeus, a gentios. E ele vai saber o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias então vai, chega lá e coloca as mãos e diz: irmão Saulo. Eu acho tremendo isso. Irmão Saulo, não é Saulo, sou infeliz, perseguidor, terrível. Diz: irmão Saulo. Amém ou não? Ananias era um discípulo, ele entendeu o que Deus estava fazendo. Amém? Diga para quem está ao seu lado aí: Deus está fazendo coisas maravilhosas. Diga para ele: você está ligado? E aí tudo isso acontece. Saulo então cai as escamas dos seus olhos, ele é restaurado, recebe o Senhor, é batizado com o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, recebe o batismo, fica com os discípulos ali, aprendendo, debatendo, e já começa a pregar na sinagoga e convencendo os judeus, confundindo os judeus e não, mostrando que de fato Jesus era o Cristo, mostrando que ele era o Machia, o enviado de Deus. Amém, amados? E isso é algo tremendo, porque Deus mudou totalmente as coisas. E eu quero falar exatamente para você sobre isso. As oportunidades são portais de mudança, portais de transformação, portais que Deus abre para nós, para que nós possamos ser restaurados e termos crescimento. Amém? Amém, amados? Deus opera coisas maravilhosas na nossa vida, e Deus usa para isso o quê? As oportunidades. Dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui. Deus usa para isso as oportunidades, porque cada oportunidade que o Senhor traz para nós, cada oportunidade que se coloca na sua vida, você precisa aproveitar essas oportunidades, entendê-las, amém, queridos? Como portais que se abrem para as nossas vidas, para que nós possamos passar por mudanças, por transformações, para sermos restaurados e termos crescimento, ok? Então Deus, ele nos conduz em ciclos, e os portais são abertos. E na história bíblica, as festas bíblicas, ela tem um significado exatamente de mudança de fase, porque cada festa,
ao entendimento de que são como que portais, são tempos de oportunidade que se abrem para nós, amém? Onde há uma promessa feita, e aquele que se coloca naquela oportunidade, ele então recebe o favor, recebe a bênção, ele recebe a colheita daquele momento, amém, amados? Simplesmente porque ele foi a Jerusalém, porque ele se colocou diante do Senhor, era assim que o Senhor fazia, o povo tinha que se reunir, amém? Para que Deus fizesse isso. Cada momento que nós nos reunimos, cada culto, cada palavra que vem a você, é um portal que se abre na nossa vida, amém? Para que a gente possa ter uma mudança, ter um acréscimo, ter uma transformação, ter uma cura. Glória a Deus. É isso que a Bíblia diz em Salmo 133, que quando os irmãos vivem em união, ali o Senhor ministra o quê? Bênção e vida para sempre. Então hoje você está aqui, Deus está derramando sobre você vida e bênção. Bênção e vida sobre você. Porque é um portal aberto, é uma oportunidade. Amém? Então é importante que a gente entenda dessa forma. E por isso, nós precisamos, cada um de nós, precisamos aproveitar as oportunidades que Deus traz à nossa vida. Amém? Pare e pense. Para um pouquinho e pense no resultado que uma simples decisão pode ou pode causar na tua vida, na tua família, ok? Etc. Qualquer outra área da tua vida. Pensa um pouquinho. Uma decisão que você tomou que mexeu totalmente com a sua vida. Amém? Que trouxe um crescimento, uma transformação. As oportunidades, elas são momentos para que nós possamos ser desatados na nossa vida. Cada oportunidade que Deus abre, cada decisão, cada encruzilhada que nós temos na vida, é um ponto de decisão onde a gente decide. E a decisão o Senhor diz, eu tenho colocado diante de você vida e morte, bênção e maldição. Escolhe a bênção para que viva tu e os teus descendentes, sim ou não? Então nós temos a oportunidade de escolher, de optar. Eu falei para amanhã e quero repetir aqui uma experiência minha. Eu já falei algumas vezes, quando eu era adolescente, né, eu sempre fui bonito, muito bonito, sempre fui. Mas, não é só agora não, eu já fui bonito, já sempre fui. E aí, né, quando eu era adolescente, garoto, novo, ninguém me queria. Eu falava, tem alguma coisa errada, não é possível, bonito desse jeito, ninguém me quer. E aí, mas aí o que acontece? Ninguém me queria. Então se você está assim, irmão, ninguém te quer, fica tranquilo que Deus tem uma bênção na tua direção. E aí o que acontece? Aí eu conheci a apóstola. E ela olhou e falou assim, engamou na hora, irmão. Foi um negócio assim de Deus. Né? E aí, depois que eu comecei a namorá-la, aconteceu um negócio terrível, um negócio sobrenatural. Por quê? Porque todo mundo passou a me querer. Até as colegas dela começaram assim, me paquerar, assim, insinuar. Eu falei assim, tem um negócio errado, ninguém me queria, agora todo mundo me quer, como é que o negócio é esse aí? E como eu já estava no Senhor, né, ali já estava chegando para Jesus, o Espírito Santo já estava na minha vida, eu já tinha recebido Jesus na minha vida como Salvador. O Espírito Santo falou comigo assim, isso não é meu não, meu filho, chuta aquela laço aí. Por quê? Porque era uma oportunidade. E quantos perderiam essa oportunidade, né? Opa, que beleza, agora tinha nenhuma, agora tem uma, tem mais duas, três, quatro, oh, beleza. Vou aproveitar, eu sou jovem, né? Tem que aproveitar o momento. E aí eu fico pensando, talvez se eu tivesse naquele momento, olha irmãos, falando para você, eu tinha 15 anos. E aí você tem 15 anos, pensa assim, eu sou jovem, as tuas decisões hoje vão influenciar o teu futuro. Talvez eu não tivesse casado com ela, olha, perderia a bênção, né, de tê-la como esposa, né, o Tiago não estaria aqui, Débora, André, minha família, não é? Então preste atenção, porque é um momento de decisão, uma oportunidade, que parece uma coisa tão, né, pequena. Eu lembro quando eu não queria ser pastor, eu nunca aceitei o ministério pastoral na minha vida.
e que sempre servia a Deus, e quando falava pastor, eu falava, não, sou servo, quero obreiro. Até que Deus disse para mim que Ele queria que eu fosse pastor, e quando Ele falou assim, eu quero que você seja pastor, eu falei, então eu também quero, Senhor. Por quê? Porque é uma oportunidade, é uma decisão que eu tenho que tomar. Deus não vai passar por cima da minha decisão. Amém? Deus não vai me obrigar a algo. Então eu preciso entender que as oportunidades, os momentos, essas oportunidades são decisões que eu preciso tomar e são momentos que Deus traz à minha vida. Amém, amados? No texto nós vemos 2 homens, Saulo e Ananias. Esses 2 homens tiveram que tomar uma decisão. E a decisão deles, e aquela oportunidade que Deus trouxe a eles naquele dia em Damasco, mudou a história. E influenciou centenas de milhares e talvez até milhões de pessoas. Talvez bilhões de pessoas. Porque Deus tinha um plano, amém? Então nós não temos muitas vezes alcance. Você talvez não tenha hoje o alcance da oportunidade que Deus está abrindo para você. Do valor da oportunidade que é você estar aqui hoje. Daquilo que Deus pode fazer e que Ele quer fazer na sua vida, amém, amados? Então o resultado é algo que a gente analisa e a gente sabe que aquilo pode influenciar a nossa vida. Talvez hoje você entenda e diga assim, puxa, isso é verdade, eu perdi uma oportunidade quando eu era adolescente, hoje eu não tenho essa oportunidade. E aquela oportunidade passou na minha vida. Então eu quero dizer para você, aproveite as oportunidades que Deus está trazendo na sua vida. Aproveite as oportunidades de abençoar alguém, de semear alguém, de ensinar alguém, de ministrar alguém, de servir alguém, de fazer algo. Amém? De dar. Porque aquela oportunidade é um tempo, ela passa. Eu falei sobre janela de oportunidade. As oportunidades, elas têm é como uma janela no tempo. Abre uma oportunidade e aquela oportunidade fecha. Ok? Amém ou não? O agricultor, ele sabe, ele tem uma janela de semeadura. Ele pode semear, se ele quer plantar isso, ele tem que semear daqui de 10 de janeiro a 20 de fevereiro. Se passar disso, não vai dar certo a colheita. Então ele tem que se programar, ele tem que se projetar, ele tem que se organizar para que ele possa fazer isso. Os irmãos são comerciantes, sabem, né? Vem aí o final de ano e há toda uma preparação para aquele momento. É ou não é? É uma janela. É um tempo. Se você perde o tempo da oportunidade, você vai ter que cumprir o ciclo até que volte o outro tempo, a outra oportunidade, que não é mais aquela, é outra oportunidade. Israel passou por isso. Quando eles chegaram em Cades Barneia, eles saíram do Egito, Deus fez coisas grandes, eles estavam diante da terra prometida. E o Senhor disse, agora vocês vão entrar, envie 12 espias para que vocês saibam montar a estratégia e eu vou abençoar. E quando vieram os 12 espias, 10 vieram com relatório negativo, 2 vieram com relatório positivo. E a população, o povo, a congregação, preferiu ouvir os 10 que tinham um relatório negativo, não ouviram a voz de Deus através de Josué e Calebe. E eles começaram a blasfemar, queriam até matar Moisés. Porque assim, né, quando alguma coisa dá ruim, quer matar o líder. A culpa é do pastor, acaba com ele. Né? E o pastor ali era Moisés, então vamos pegar Moisés. E vou falar uma coisa para você, meu irmão. Os pastores nesse tempo estão apanhando muito. Estão apanhando muito. Isso não é fisiologismo não, isso é verdade. Eu tenho visto gente batendo muito em pastor. E Deus sabe e conhece o coração dos pastores. Então, o povo rebelde é assim, eles queriam acabar com o líder. Mas a culpa não era de Moisés. E aí quando o povo disse assim, não, nós não vamos entrar, nós vamos morrer. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, fala para eles, que eles vão voltar para o deserto. Eles não vão mais entrar. E para cada dia que eles murmuraram na terra, foram 40 dias que os espias estiveram lá? Foram, então serão 40 anos no deserto. Eles, não, Moisés, não. Não, a gente fez uma reunião aqui, a gente preferiu fazer o seguinte, nós vamos entrar sim, a gente vai entrar sim. E Deus disse, agora não. Fechou a porta.
Só que eles não sabiam que o ciclo não era de uma semana, o ciclo não era de um ano, o ciclo não era de 6 anos, o ciclo era de 40 anos. Então eles andaram 40 anos, porque eles perderam uma oportunidade. Você entende o valor da oportunidade? Você entende por que você não pode perder a oportunidade? Amém? Sim ou não? Esses 2 homens, eles aproveitaram a oportunidade. Um discípulo que recebeu a tarefa de Deus, teve que enfrentar pela fé o seu temor de sofrer. Já parou para pensar, meu irmão? Ananias, Deus falou para ele, vai lá falar para Saulo. Ele falou, Deus me livre. O Senhor não me ama não, Deus. Logo para ele, que ele ali é o pior de todos. O Senhor disse, não vai porque eu tenho um propósito. Então, o chamado, ele traz consigo um desafio, amém ou não? E o outro era um judeu, religioso, um homem, como eu já falei, correto, respeitável, importante. Não pense que o confronto de Deus é só para quem tem uma vida errada, não. Porque nós somos confrontados. Por quê? Porque aquilo que, preste atenção nisso, Saulo era alguém cujas convicções o aproximava da religiosidade, mas o afastava da vontade de Deus. Então você pode estar muito bem com a religião, mas está fora da vontade de Deus. Amém? Você entende isso? Você entende isso, amados? Amém. Então, são desafios, diga comigo, oportunidades trazem consigo desafios. Ok? Ambos aproveitaram aquela oportunidade e por isso foram agradáveis a Deus, porque deram à sua vida um sentido eterno, um sentido ampliado. Olha só, Saulo era um perseguidor, se tornou apóstolo Paulo. Deus mudou o nome dele. Por que Deus mudou o nome dele? Porque ele não era mais a mesma pessoa. Assim também nós, a Bíblia diz que lá no céu você vai receber uma pedrinha branca e tem um nome escrito lá e só Deus sabe esse nome. Então quer dizer, meu irmão, que você tem um nome aqui, viu, Marcos Paulo? Teu nome aqui é Marcos Paulo, mas no céu tem um nome que você não sabe ainda. Amém? Quem sabe vai ser, sei lá, não vou nem falar. O Senhor me revelou aqui o nome, brincadeira. Então entenda bem, meu irmão, Deus disse assim, que ele seria o quê? Paulo. Por quê? Porque a vida dele foi transformada. Ananias foi um homem que entrou para a história, é ou não é? A gente está falando dele. Sim ou não? Você está falando dele aqui, eu estou falando, você está ouvindo, dizendo, cara, Ananias, tremendo. O Senhor tinha 120 discípulos, um monte de gente andou com o Senhor, comeu na casa dele, ele comeu na casa das pessoas, não tem o nome na Bíblia, mas Ananias está registrado. Ananias foi o cara que ganhou Saulo. Foi ou não foi? Foi o cara que batizou. Quem batizou Saulo? Ananias. Quem foi que discipulou Saulo? Ananias. Está na história, está registrado, está na conta de Ananias. Saulo está na conta de Ananias. Todo mundo que Saulo ganhou a partir daquele dia, e Saulo abriu dezenas de igrejas, está na conta de Saulo, mas está na conta de Ananias também. Amém ou não? Você entende isso? Amém? Por quê? Porque ele aproveitou a oportunidade. Amado, pare de desperdiçar as oportunidades que vêm na tua mão. Amém? Pare de jogar fora, de desperdiçar. Por quê? Porque essas oportunidades, como eu falei, são tempos de Deus, são portais de Deus para nos abençoar. Entenda bem, 4. Precisamos ver as oportunidades entendendo como um chamado de Deus para a nossa vida, para estarmos mais perto dEle. Cada oportunidade que o Senhor nos traz é uma forma de Ele nos trazer para junto de si. Amém? Quem entende isso? É uma oportunidade para você estar mais junto de Deus. É uma oportunidade que Deus dá. São portas, são momentos que Deus traz, são um chamado de Deus para estarmos mais próximos dEle e da sua vontade. Quando o Senhor te dá uma oportunidade, Ele quer fazer de você um cooperador dEle. Ele quer trazer você à vontade, ao centro da vontade de Deus. E não há nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Amado, não havia nada melhor para Ananias do que ele ir lá naquela rua e ministrar para aquele homem que ninguém queria ministrar. Amém? A oportunidade, ela vai trazer a você, ela vai ampliar o teu horizonte.
ela vai fazer com que você alcance mais adiante. Nós temos o costume de nos acomodar. E é um grande risco quando nós nos acomodamos. Por isso, os momentos bons da nossa vida são talvez tanto ou mais perigosos que os momentos difíceis. Porque quando o crente, vamos dar um exemplo nosso, de cristão. Quando o crente está bem, ele está bem. Mas quando ele está mal, o que ele faz? Quando você está mal, meu irmão, o que você faz? Quando o diabo se levanta, o que você faz? Ora. Vou orar, meu Deus, tem que orar, jejuar. Pastor, vou consagrar um jejum de 20 dias. Ele fica só na unção, é ou não é? Mas quando está tudo bem, meu irmão, aí às vezes você fala assim, está tudo bem, Deus está me abençoando, estou tão cansado, vou ficar em casa hoje. O que tem na televisão? Né? Vamos passear, vamos... Então, às vezes, preste atenção nisso, porque às vezes a gente não percebe, ok? Os momentos de tranquilidade. Mas os momentos difíceis a gente clama, é ou não é? Então, por isso que eu estou dizendo para você, que nós temos que ver a oportunidade como um chamado de Deus, para estarmos dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus. Eu falei aqui pela manhã, quero repetir aqui com você, que eu estava meditando de manhã nesse texto aqui, enquanto durante o louvor, Deus estava falando comigo. Foi muito gostoso, Deus falou comigo aqui e falou no texto de Ruth, capítulo 4. Esse texto, ele é um texto tremendo para mim, que no momento de encruzilhada da minha vida, entenda isso, irmãos, porque muitas vezes as oportunidades, elas não aparecem para você com neon, dizendo assim, eu sou uma oportunidade de bênção, você vai ser o cara a partir de agora. Não. Muitas vezes as oportunidades, elas vêm para nós como verdadeiras encruzilhadas, como momentos difíceis. Entenda bem isso. Momentos de decisões difíceis. Você está entendendo isso aí? Amém? Você entendeu que era uma decisão difícil? Saulo se converter, entregar a vida a Jesus, porque ele tinha que recalcitrar os aguilhões. Sabe o que é aguilhão? Aguilhão é aquele negócio que se catuca o boi para tocar, é uma vara comprida que tem um ferrão na ponta. É aquilo que o domador catuca o elefante, aquilo é um aguilhão. E você andar para trás contra um aguilhão, o que acontece? Dói, sim ou não? Te fere. Então é como se você andar, preste atenção nisso, é o fluxo contrário da vida. É tipo, está todo mundo indo para lá, a vida está te empurrando para lá, mas você entende, epa, peraí, não é isso que Deus quer. Então eu vou andar ao contrário, o que acontece? É difícil, é ou não é? E houve um tempo na minha vida, aqui na Maranata, muitos anos, 20 e tantos anos atrás, 1990, para ser mais exato, ó. Foi ontem, né? Misericórdia. Tá velho, hein, Robson? Chegou um momento que eu tinha todos os motivos, preste atenção nisso, eu tinha todos os motivos, todas as razões para sair da igreja. Razões sérias, de problemas sérios. E aí eu fui orar a Deus. E Deus me deu uma palavra em Ruth capítulo 4, quando Boaz diz para Ruth, fica no campo que tu estás, colhe no campo em que você está, permanece no campo em que você está, colhe com as minhas servas, porque neste campo eu vou te abençoar. Esse era o resumo da palavra. Deus estava falando para mim, fica aí onde eu te coloquei, porque eu vou te abençoar aí. E aí no outro dia as pessoas vieram falar comigo e falaram, e aí, nós vamos sair, você vai? Eu falei, não. Como não? Eu, não. Deus falou para mim, isso. Não é isso que Deus quis dizer. Eu falei, Deus falou comigo, não falou com você. Deus me trouxe. Eu não vim aqui por sua causa, eu não vim por causa de A, B, C, D. Eu vim aqui porque Deus me trouxe. E Deus falou para mim, fica aí. Fica.
no campo que eu te coloquei. E era uma encruzilhada. Você entende isso? Eu tinha uma oportunidade de tomar uma decisão. E Deus estava me provando a minha fidelidade, o meu compromisso com Ele. Porque se eu ficasse preso ao que o homem, eu com certeza teria saído. Porque eu tinha muitos motivos para isso. Havia situações sérias. Mas o Senhor disse, fica, eu fiquei. E não tinha nenhuma perspectiva de ser um pastor, nem era essa situação, era uma outra situação. E hoje eu estou aqui. Amém? E se eu tivesse lá atrás tomado uma outra decisão, tomado a decisão errada, isso teria influenciado toda a minha vida. Você compreende isso, irmãos? Amém ou não? Amém? Quem compreende isso? Por quê? Porque as oportunidades, as nossas decisões, nos momentos que nós temos a decisão a tomar, a oportunidade, a tua decisão vai definir a tua caminhada. Amém, amados? Amém? E aí eu louvei a Deus, e esse texto ficou no meu coração. E aí eu penso, e nisso continuei lendo o texto, e Deus foi falando comigo sobre a vida de Ruth. Olha a vida de Ruth. Moabita, viúva, a sogra viúva, o cunhado morto, tudo perdido, tudo destruído, todas as expectativas destruídas. Noemi diz, olha, deu tudo errado, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar lá porque Deus vai me restaurar, e olha, vai para a sua família, vai embora e tal. E aí o que eles fazem? Elas, Orfa, a outra cunhada, vai embora, mas Ruth diz, eu vou ficar com você, minha sogra, eu vou ficar contigo. Onde quer que tu fores, irei eu, onde tu morreres, eu ali serei sepultado, o teu Deus será o meu Deus, tudo, eu serei contigo. E aquela decisão fez toda a diferença na vida de Noemi. Sabe quem foi Noemi logo depois disso? A Ruth, a avó de Davi. Voltou para a terra. Deus mudou a sorte dela. Irmão, entenda o que eu estou dizendo para você. Deus vai mudar a tua sorte. A oportunidade, ela faz com que nós acessemos aquilo que Deus tem para nós. Você entende isso? Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Oportunidade de estar mais junto dele. Com Saulo, Deus falou de uma maneira. Como é que Deus falou com Saulo? Através de uma luz, derrubou ele do cavalo, falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego. Deus tratou ou não tratou? Ele teve várias oportunidades, mas o Senhor veio e por misericórdia tocou na vida dele. Com Ananias, Deus falou o quê? Ananias, vai. Ananias, passa, Senhor, mas olha, o negócio é ruim. Ele falou assim, vai, Ananias. E ele foi. Sabe o que é isso? A diferença entre um discípulo e alguém incrédulo. Eu quero terminar essa palavra perguntando para você, qual dos dois você é? Qual dos dois nós somos? Como é que Deus vai falar com você? Como é que Deus pode... Eu falei, ué, de onde é que está vindo isso, né? Porque o olho não está aqui, o teclado vazio, aí está ali, amém, glória a Deus. Tomei um susto aqui, falei, aleluia. Diz assim, ô glória, mistério, né? Brincadeira. O anjo Bruno ali está tocando. Preste atenção nisso, amado. Se é um crente, começa a falar mistério aqui. Então, escuta o que eu vou dizer para você. Deus pode mudar a nossa vida. Vou repetir, Deus pode mudar a nossa vida. Mas a decisão, hoje, não está em Deus. Está em nós. Amém? Pela manhã, eu falei de algumas pessoas aqui, que tiveram as suas vidas mudadas. Deus mudou a sorte de muitas pessoas. Ontem, pastor Edilson deu um testemunho maravilhoso ali de transformação. Não maravilhoso pelo que ele era, mas por aquilo que Deus fez. Melhor seria se ele nunca tivesse vivido aquilo, amém. Mas o Senhor pode restaurar, amém. Glória a Deus. Pessoas que, porque ouviram, eu falei da Filó, né? Que abriu a oportunidade, ouviu uma palavra, e eu falei, faz a inscrição lá na prefeitura para casa própria. Mês passado ela recebeu a casa própria. Ela não está aí agora, está aí a Filó? Não.
Outras pessoas, e eu lembrei do Rudney. Depois eu fiquei pensando, falei assim, um dia o Rudney recebeu uma palavra, né? De estudar, de mudar a sorte, e ele creu. Ele tomou essa palavra. A oportunidade veio, ele entrou nela. Amém? Ele está colhendo e vai colher muito mais. A Rose sempre fala isso, né? De uma oportunidade. Quando a gente ouve uma palavra, a gente tem que crer. Diga comigo, é pela fé. Quem quer aproveitar todas as oportunidades na sua vida? Pois eu vou dizer para você como é que você entra na oportunidade. É pela fé. É pela fé. Quando você crê na palavra. Olhei o Bruno, lembrei do pai do Gilson. Gilson trabalhava no comércio há anos, fazendo acordo e acordos no comércio. Um dia eu conversando com o Gilson falou, não, mas eu sou formado em matemática. Eu falei, para tudo. Isso foi logo no início. Você é professor de matemática, você é professor, você vai dar aula. Mas eu nunca dei aula na minha vida. Você nunca deu, mas você vai dar. Porque é isso que você é professor. E Deus vai te abençoar nisso. E ele creu naquela palavra. Estava desempregado, estava numa situação difícil e entrou nela. Amém? E Deus abençoa naquilo. Então, quando a gente vê a oportunidade, a gente não pode perder a oportunidade. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus, Ele dá muitas oportunidades para que nós sejamos bênção. Como discípulos. Deus quer que você, Igor, né? Igor, glória a Deus, lembrei. Que você seja bênção. Você quer ser bênção? Aproveite as oportunidades. Amém? Cada oportunidade Deus dá. Deus deu uma oportunidade a Ananias. Se Ananias diz, Deus, eu não vou não. Deus, tá bom, Ananias, fica de lado, não posso contar contigo, vou chamar outro. Mas ele foi. Você entende isso? Então você, sabe de uma coisa, Deus quer fazer de você uma bênção nessa terra. Deus quer fazer uma bênção, fazer de você uma bênção na tua casa, na tua família, na tua história. Deus vai usar você para libertar, para curar, para restaurar pessoas. Cada reunião de célula é uma oportunidade que Deus tem de nos usar. Cada oportunidade que nós temos com alguém, podemos chegar na vida de alguém e abençoar a vida de alguém. Às vezes coisas simples, meu irmão, você está na igreja, chegou alguém meio, e vem falar uma história triste, e fala assim, meu irmão, esquece disso, Deus é contigo, Deus vai te dar vitória. E aquela palavra é um ânimo na vida daquela pessoa, sim ou não? É Deus usando você para levantar o caído, para sabe, restaurar. Mas também é necessário fé para receber, como Saulo, que precisou naquele dia entregar a vida dele ao Senhor, porque ele estava numa rota de colisão com Deus. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, se você ainda não tem Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador, você está em rota de colisão com Deus, e bater de frente com Deus, meu amado, é prejuízo. Por quê? Porque o que Jesus tinha para fazer por você, Ele já fez, Ele já morreu por você. Ele já entregou por você a sua vida. Ele foi àquela cruz, Ele te amou de tal maneira que Ele se entregou por você, para trazer você para junto dEle. Como eu falei, eu li esses dias na internet algo interessante. Alguém colocou assim, Deus te amou tanto, Jesus te amou tanto, que Ele preferiu morrer do que viver sem você. Então Ele morreu para te trazer para junto dEle. Amém? Então a gente não pode passar indiferente a isso. A gente não pode passar na vida e perder a oportunidade que você está tendo hoje, porque você não sabe se vai ter oportunidade. Nós não sabemos, a gente não controla a nossa vida. Essa semana fomos surpreendidos com a morte de um ator famoso, uma pessoa que todo mundo gostava dele. Até quem não via a novela simpatizava com ele. Mas assim, partiu. A gente não tem controle, você não tem controle. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como no dia do deserto, como no dia da provação. Mas se você abrir o teu coração, Deus vai fazer a obra na tua vida. Amém? Você quer aproveitar as oportunidades? Creia. Creia nessa palavra que está sendo liberada aqui hoje. Jesus, Ele quer
salvar e transformar a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar. Coloque a sua mão no seu coração, num gesto de rendição. E se você já é uma pessoa aliançada com Deus, alguém que já entregou Ele a sua vida, você é um discípulo. O discípulo é aquele que ouve o chamado e diz: sim, Senhor, por mais difícil que seja. Ele até argumenta: Senhor, mas quando Deus disse vai, ele vai. E se você já é uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, você precisa ser um discípulo de Jesus. Diga isso agora a Jesus: Jesus, eu quero ser discípulo teu. Eu quero ser alguém comprometido. Eu quero ser alguém que ouve a tua voz e que obedece o teu chamado. Porque eu sei que as oportunidades são um chamado teu para mim, para que eu esteja dentro da tua vontade, para que eu esteja mais perto de ti. Eu não quero estar perto da religião e longe de Deus. Eu quero estar perto do Senhor, dentro da tua vontade. Peça ao Senhor que te dê força, que te dê coragem, ousadia, que te dê graça, para que você avance, para que você continue, para que você não desista, não desanime, mas que Ele te renove. Diga isso a Ele, peça a Ele que te fortaleça, e Ele vai te fortalecer. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos aqui hoje, para que sejamos como Ananias, sejamos homens e mulheres que obedecem a tua voz, e que possamos entender que tem muitos vasos escolhidos do Senhor, homens e mulheres que serão alcançados, que o Senhor mesmo já está tocando no coração deles, mas que nós seremos usados por Ti para trazê-las à Tua presença. Em nome de Jesus, abençoa essa igreja, ajuda-nos, coloca em nós o desejo de evangelizar, a paixão pelas almas, amor pelas pessoas, o desejo de servir as pessoas, o desejo de fazer a vontade do Senhor, de ser um instrumento Teu para tocar o coração das pessoas, com palavras, com gestos, com oração, com graça, com exemplo, com testemunho. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa-nos, em nome de Jesus. Continue orando.